No episódio de hoje, a gente vai falar de uma das substâncias psicoativas mais consumidas do mundo, cafeína. E não dá pra gente falar de cafeína sem falar de café. Muitas pessoas acreditam que o café se originou na Etiópia e depois acabou se espalhando pelo mundo todo. A cafeína é, de longe, a droga psicoativa mais consumida do mundo. De acordo com a Euromonitor, o consumo mundial de café em 2017 foi de 7,2 milhões de toneladas. E o Brasil superou os Estados Unidos e atualmente é o país que mais consome a bebida do mundo. Olha só, estima-se 15% de todo o volume de café bebido no mundo seja consumido no Brasil. E eu tenho que admitir que eu estou contribuindo para essa estatística. Desculpe! O brasileiro consome 1 litro de café para praticamente cada litro de refrigerante bebido. Só para você ter uma ideia, em torno de 80% dos brasileiros bebem cerca de 3 a 4 xícaras de café todos os dias. Aliás, são grandes as chances de você estar consumindo café neste exato momento. Se estiver acontecendo isso, deixe seu comentário aí. Mas será que o consumo regular de cafeína é realmente um problema? Aliás, talvez você esteja pensando o seguinte: o problema é quando não tem café. Caso você seja mais um desses apaixonados por café, eu tenho boas notícias. Com exceção de alguns casos bem especiais, consumir cafeína de forma regular não representa nenhum dano significativo para a saúde. Aliás, muito pelo contrário, o uso moderado de cafeína foi associado a vários benefícios para a saúde, incluindo um risco reduzido para o surgimento de diabetes tipo 2 e para a doença de Parkinson. E claro, como qualquer consumidor regular de café pode confirmar, a cafeína também possui vários benefícios comportamentais, incluindo maior atenção, maior concentração. Mas apesar de todos esses efeitos positivos, a cafeína não é uma vitamina, é uma droga psicoativa leve e que funciona de uma forma bem semelhante a outras drogas psicoativas mais perigosas. O uso regular de cafeína também pode levar à dependência física e àqueles sintomas associados à tolerância e abstinência, como qualquer outra droga. Por exemplo, pessoas que não usam muito cafeína geralmente vão experimentar algum tipo de agitação, nervosismo, alguma ansiedade depois de tomar uma xícara de café, ou até mesmo depois de beber algum energético que tenha cafeína. Mas usuários regulares acabam se tornando tolerantes a esses efeitos. E de fato, alguns bebedores frequentes de café podem até mesmo beber uma xícara de café à noite e dormir normalmente. Além disso, esses usuários regulares de café normalmente precisam de cafeína para se sentirem normais e vão sentir algum sintoma de abstinência se tiverem que ficar sem café por algum tempo. Pense naquelas pessoas que bebem café de forma muito frequente e que ficam muito mal-humoradas enquanto não beberem a sua xícara de café no café da manhã. Elas geralmente se sentem muito cansadas e muito irritadas e podem até mesmo sentir dor de cabeça. Esses são sintomas clássicos de abstinência de cafeína. E o que exatamente a cafeína faz no nosso cérebro? Conforme vimos em outros vídeos, as drogas psicoativas se ligam aos mesmos receptores que substâncias químicas naturais no cérebro, mas produzem níveis anormais de atividade nos receptores devido à diferença de afinidade ou diferenças no grau de ativação desses receptores. E é exatamente isso que acontece com a cafeína. A cafeína é um antagonista do receptor de adenosina. Isso significa que ela se liga aos mesmos receptores que a adenosina no cérebro, mas sem ligar o receptor. Na verdade, ela apenas impede que a adenosina ligue os receptores. Pense naquela analogia da chave que liga a máquina, que a gente falou em outros episódios aqui do canal. A cafeína é como uma chave que se encaixa na máquina. Ela se encaixa na ignição do receptor da adenosina, mas sem ligar o receptor. Ou seja, ela se encaixa no receptor de adenosina e impede que a adenosina ligue o receptor. Então, para entender como que a cafeína funciona,
Você primeiro tem que entender o que a adenosina faz. A adenosina é uma substância química inibidora, o que significa que ela tende a reduzir a atividade neural. Além disso, os níveis de adenosina no cérebro aumentam continuamente enquanto estamos acordados e depois caem enquanto dormimos. Por isso que muitos cientistas acreditam que a adenosina desempenha um papel importante no nosso ciclo de sono e vigília. Depois da vigília prolongada, os níveis de adenosina aumentam e isso acaba inibindo a atividade neural. E é claro que isso faz a gente ter o quê? Sono. Quando a gente dorme, os níveis de adenosina caem, de modo que quando a gente acorda, essa atividade neural para de ser inibida e podemos começar outro dia. A cafeína bloqueia o efeito da adenosina e, portanto, ela nos ajuda a ficar acordados, mesmo que já tenha passado da hora de a gente dormir. A cafeína engana o nosso cérebro e nos dá a impressão de que não tem tanto tempo assim que a gente está acordado. Uma experiência, inclusive, mostrou que camundongos que não possuem receptores de adenosina não mostram os efeitos estimulantes normais da cafeína. E a essa altura já deve ter ficado bem claro que existem muitas semelhanças entre a cafeína e outras drogas psicoativas mais perigosas. Como muitas outras drogas, a cafeína se liga ao mesmo tipo de receptor que uma substância química natural do cérebro. E o uso regular de cafeína pode levar à dependência física. Aquela mesma dependência física de drogas mais pesadas. Mas, obviamente, vão existir algumas diferenças bem significativas entre a cafeína e essas outras drogas psicoativas mais perigosas. É uma diferença que é muito importante e que envolve o nível de estímulo dos circuitos de recompensa. Lembra quando falamos do abuso de drogas psicoativas? No abuso, as drogas superestimulam o circuito de recompensa. E essa superestimulação pode produzir desejos tão fortes, mas tão fortes, que podem levar a pessoa a ter um comportamento perigoso e até mesmo o risco de morte. Mas isso não acontece com o café. Por exemplo, lembra daqueles estudos em que os ratos estão na jaula e escolhiam cocaína e heroína em vez de sexo ou até mesmo comida? Bom, nesses mesmos estudos, quando a droga era cafeína, o rato acabava escolhendo comida ou sexo. A cafeína era muito pouco reforçadora. Os animais não são obcecados em consumir cafeína da mesma maneira que outras drogas mais perigosas. E por essa razão, a cafeína não é considerada uma droga de abuso. Embora seu uso repetido possa e realmente leve a alterações no cérebro e uma dependência física, esse uso normalmente não leva a consequências negativas. Aliás, pelo contrário, para a maior parte das pessoas, não tomar café é que vai realmente trazer consequências bem negativas para o nosso dia a dia. Bom, brincadeiras à parte, é claro que tem algumas pessoas que têm muitos transtornos de ansiedade ou muita dificuldade para dormir, que, é claro, não vão poder tomar café regularmente. Inclusive, costuma ser recomendado evitar o consumo de café até 8 horas antes de que a pessoa vá dormir. Mas e você? Também é apaixonado por café? Quer sugerir algum vídeo aqui para o canal? É só deixar seu comentário. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador. Só clicar no link da descrição e participar do nosso grupo secreto lá do Telegram. Até a próxima.